e ali, e assim a gente vai. Estamos ensaiando aqui com o doutor como é que vai ser a entrevista, né? Doutor João Luiz Rolim, muito bem-vindo aqui ao programa, satisfação recebê-lo. É uma honra tê-lo aqui, principalmente nesse momento de uma semana tão decisiva, em contagem regressiva, domingo agora, dia de votação, né? Exato. Adilson, boa tarde, telespectadores da Band Cidade Rondônia. De fato, é a semana que norteia aí o segundo turno, mas o fato é que nós estamos trabalhando continuamente, né? Não, em que pese o final do primeiro turno, a Justiça Eleitoral continua sempre em todos os procedimentos, em todo o repeteco que houve no primeiro turno, nós faremos agora também no segundo turno. Essas ações são as responsáveis pela lisura do processo, né? Pela confiabilidade que a sociedade tem aplicado cada vez mais no sistema, devido à forma com que é tratada, né? O Tribunal Regional Eleitoral do Estado tem mantido sempre a essência, né, e excelência do trabalho que é desenvolvido para essas garantias para a população brasileira. O senhor preside uma comissão que faz parte da questão da auditoria da votação eletrônica. O que é essa auditoria da votação eletrônica, doutor? Exato. Só pegando o gancho da sua informação, realmente a Justiça Eleitoral, não só o TRE Rondônia, como todos os TREs do Brasil, capitaneados pelo TSE, se preocupam realmente com essa lisura do processo eleitoral. Então, todas as ações de preparação, de auditoria, de demonstração, de exibição de programas, de hardware e software, né? Elas visam exatamente demonstrar essa transparência do processo eleitoral e como funciona a Justiça Eleitoral e as urnas eletrônicas. A nossa comissão, a Comissão de Auditoria de Urnas Eletrônicas, ela faz exatamente o trabalho que já é feito há 22 anos, ou seja, a chamada votação paralela. Só que esse ano, por força da resolução do TSE, ela passou a se chamar teste de integridade. Então, a resolução prevê 2 testes, a de integridade, que é a votação paralela antiga, e o teste de autenticidade, que é aquele teste em que se faz uma checagem em todos os programas da urna eletrônica para demonstrar que ela está preparada para receber os votos no dia da eleição e que ela é autêntica, ou seja, ela não é fake, ela é boa, ela está funcionando. O teste de integridade serve justamente para, na votação paralela, demonstrar que o que é digitado na urna eletrônica é representado fielmente no BU, no boletim de urna. Como que nós fazemos isso? Voltando a afirmar, fazendo o repeteco que foi feito no primeiro turno. Serão sorteadas ou escolhidas pelas entidades fiscalizadoras 20 urnas eletrônicas. Essas 20 não coincidem com aquelas 20 do primeiro turno, para justamente demonstrar que ela não foi preparada de novo para o teste. Ela é pega de forma aleatória ou por conveniência das entidades fiscalizadoras e submetidas a esse teste de integridade no dia 30 de outubro. Quem são as entidades fiscalizadoras? OAB, Ministério Público, Forças Armadas, faculdades, nós temos também a própria imprensa, né? Nós temos toda essa equipe de fiscais externos que fazem essa escolha ou indicação da urna. Se não escolherem ou indicarem, é feito um sorteio para que complete essas 20 urnas. Da mesma forma que o primeiro turno, nós teremos 2 urnas escolhidas no SESI para fazer o teste de integridade com a biometria, ou seja, com a participação digital do eleitor. Essa participação digital do eleitor se limita ao fornecimento da digital dele para que ele habilite a urna e aí o processo é feito como no Porto Velho Shopping. Pega-se o voto na urna de lona, canta-se ele, joga-se no sistema eleitoral, do sistema eleitoral joga-se na urna eletrônica. No final, o quantitativo de votos de papel tem que bater com o quantitativo de votos eletrônicos representados pelo boletim de urna. É nisso que se consiste a auditoria, o teste de integridade. Visa demonstrar que a urna não muda o que é digitado. Se houver algum erro, nós vamos na filmagem, é filmado o período integral desse trabalho, desde o dia anterior, e transmitido online pelo canal YouTube. Havendo esse erro, nós vamos verificar na filmagem onde foi esse erro humano, demonstrando que a urna é crível, é verossímil e está aí conosco há 25 anos com pleno êxito.
Doutor, muitos questionamentos são levantados sobre os percentuais dedicados para esses testes que são desenvolvidos. Nós conversamos até poucos instantes aqui, antes de entrarmos no ar. Nós temos um universo de pouco mais de 4.000 urnas no estado de Rondônia. Exato. Fazem parte das 20 e poucas zonas eleitorais. Nós temos hoje, serão 20 urnas que serão auditadas com este mecanismo. Exato. Já foi bem menor esse número, né? Já, nós tivemos anteriormente, era feito somente com 3 urnas. Esse ano, a gente passa, na verdade, para 40. 20 no primeiro e 20 no segundo. As urnas do segundo turno não coincidem com as 20 do primeiro turno. É um número, vamos dizer assim, com uma representatividade baixa, frente às 4.200 urnas, mas há que se ver que ela não é escolhida pela Justiça Eleitoral. Ou ela é indicada por uma das entidades fiscalizadoras, são 25 entidades, ou ela passa por um sorteio. Se nós fizéssemos auditagem em metade das urnas, nós teríamos que ter um apoio logístico, uma estrutura logística enorme, porque essas urnas escolhidas ou sorteadas, elas só ficam sendo divulgadas ou sabidas no sábado, agora, dia 29, por exemplo. Se for uma urna lá de Vilhena, nós temos que ir lá em Vilhena, pegar essa urna, trazer para Porto Velho e, em Porto Velho, fazer esse teste de integridade. Essa urna, ela sai da relação de urnas que vão totalizar os votos e uma nova urna é colocada naquele lugar, daquela sessão sorteada ou escolhida, para que essa urna lá funcione no processo eleitoral. Nós temos a votação eletrônica neste formato há 25 anos. 25 anos já existe. Até saindo um pouquinho da nossa seara de discussão, eu acho muito importante nós trazermos também a visão do operador da justiça eleitoral. Nunca foi tão debatido a questão não só do processo, da votação, mas o cidadão tem cada vez mais se interessado nos temas relacionados à política partidária, né, doutor? Como é que o senhor visualiza isso? Isso é uma tendência de fortalecimento justamente da forma coerente do uso da maior ferramenta que o cidadão tem, que é o voto para decidir aí o futuro do país? Porque era muito comum, até pouco tempo atrás, olha, eu não gosto de falar de política. Né? Exato, hoje não, exato. Hoje nós, por que eu estou vendo esse assunto? Porque o Grupo Bandeirantes de televisão, que tem mais de 85 anos de tradição no país, inventou o formato de debate há cerca de 40 anos, reinventou o formato do debate agora, nessa eleição, e bateu um recorde de audiência online, principalmente, com mais de 2.200.000 pessoas vendo uma live jornalística. Ou seja, as pessoas estão cada vez mais interessadas em acompanhar o processo. O senhor vê isso com bons olhos? Não tenha dúvida. A nossa democracia é uma democracia que ainda engatinha. Nossa democracia é infantil, vamos dizer assim. E é natural que haja esse amadurecimento e que os eleitores passem a se interessar mais pela vida política do país, porque essa participação ela é fundamental. O eleitor que participa e vota, ele está decidindo a vida dele e de todos os demais por 4 anos, ou por 8 anos, se for senador, né? Então, é interessante que ele participe e essa participação, ela tem se tornado cada vez maior e mais madura em função desse trabalho da mídia, realmente. Trabalho da mídia, universalização da informação, internet em todos os cantos do mundo. Isso propicia com que haja aquela informação a jato, que todos tenham conhecimento e que entendam melhor a importância do voto. Realmente falava-se antigamente que não quero falar de política, não me interessa, mas política a política... e religião não se discute, são jargões, né? E na verdade, tudo é parte de uma discussão e é necessário que tenha essa discussão para que haja um aprimoramento. Discussão não significa exaltação de ânimos, né? Não significa radicalismo, mas uma troca de ideias para ver se alguém convence melhor o outro. De discutir, né? De falar sobre o determinado assunto. Tanto é que esse aumento específico da quantidade de urnas que estão sendo submetidas a esse teste de auditagem
veio justamente a partir do princípio de discussões exaustivas sobre o processo. E aí mais instituições foram convidadas a participar do processo de fiscalização, novos mecanismos estão sendo implementados. Eu acho que essa é uma discussão que deve ter a sua permanência, para que nós tenhamos cada vez mais um aprimoramento no processo e tenhamos o fortalecimento da nossa democracia, que está engateando comparada a uma democracia americana, por exemplo, né? Não dá para comparar. E nós temos também um detalhe, né? Eu falei da universalização da informação, a rapidez da informação, mas temos também o aspecto negativo, né? Sempre temos o lado bom e o lado ruim das coisas. Qual é o lado ruim dessa facilidade da informação? São as fake news. Então, por exemplo, discutiu-se muito a questão da veracidade, da credibilidade da urna, em função de várias fake news que foram divulgadas em pleitos anteriores. É por isso que a Justiça Eleitoral ampliou esse leque, esse universo de auditoria e de urnas auditáveis. Mas a credibilidade da urna eletrônica para a Justiça Eleitoral nunca foi colocada em xeque, nunca foi discutida. Mas como há esse maior interesse, a Justiça Eleitoral abriu mais esse horizonte e deixou extremamente acessível ao público. Nós estaremos lá no Porto Velho Shopping no dia 30 de outubro, num espaço aberto, num espaço plenamente acessível ao público, em que a população pode chegar lá e ver como funciona esse processo. Vai ser durante o processo de votação todo o horário de funcionamento do shopping? Vai ser no mesmo horário da votação. Por isso que falava-se antigamente de votação paralela. Das 7 da manhã às 4 da tarde. Interessante, isso aí é bom que cada vez mais a comunidade tem acesso a esse tipo de informação. E é claro que, quando o senhor fala a respeito da questão do grande volume de informações que são levados, o sistema fiscalizador, o sistema que é responsável pela manutenção da ordem de tudo isso, também acaba tendo esse proveito acerca disso, como é o caso, por exemplo, eu trago aqui, do Ministério Público do Estado de Rondônia, que majestosamente tem feito uma campanha e se posicionando para a sociedade. O que o Ministério Público faz no período da eleição? Forma-se o Ministério Público Eleitoral. E qual é o papel, qual é a competência dessa instituição? É estar lado a lado para fazer valer todos os direitos, tanto do cidadão quanto do próprio Poder Judiciário Eleitoral. Então, acho que cada vez mais a sociedade precisa tomar conhecimento do que cada instituição tem feito e pode fazer para a sociedade. Eu agradeço demais pela vinda do senhor aqui ao programa. Pena que nós já temos que encerrar o papo, mas reforço o convite para a sociedade. O Tribunal Regional Eleitoral estará fazendo o processo simultâneo ao horário da votação no Porto Velho Shopping. Quem quiser conhecer um pouco mais de como funciona todo o processo, é só passar por lá, que teremos uma equipe altamente qualificada para dar essa devida informação. Muito obrigado pela vinda, parabéns pelo trabalho que o Tribunal Regional Eleitoral desenvolve não só neste ano, mas ao longo da história da nossa democracia. Eu que agradeço, Adilson, e novamente digo que o TRE está à plena disposição da sociedade, das emissoras de televisão, para divulgar essa informação correta, divulgar o que é efetivamente correto e não é fake. Aliás, se alguém tiver alguma dúvida sobre alguma notícia, é só contactar o 148 do TRE ou a página do TRE, que lá vai saber se isso é fake ou se é verdade. Muito bem, então. Mais uma vez, obrigado ao doutor João Luiz Rolim, representante, ele é presidente da Comissão de Auditoria de Votação Eletrônica, um processo que vem sendo desenvolvido já desde quando surgiu a votação eletrônica, mas que foi ampliado agora nestas eleições, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno. Olho no voto, olho na Band. No oferecimento Band Eleições, Hospital de Olhos Veloso, a credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Faculdade Sapiens, evoluindo com a educação. Rede Hospitalar Samar, a maior e mais completa do estado. Urbano Norte, orgulho de ser daqui. Autovema Fiat, a sua casa de negócios e de realização de sonhos. Pensou Fiat? Partiu Autovema. Água mineral Minalinda, a única de Rondônia com o maior pH. Rondon Cap, há 10 anos gerando renda, realizando sonhos e mudando vidas. Panificadora Canaã, presente no lanche da tarde e no seu café da manhã.